Bom, vamos mergulhar direto nisso. Nesta nossa explicação visual de hoje, a gente vai participar de uma verdadeira aula magna sobre um dos paradoxos mais famosos e, cá entre nós, um dos mais mal compreendidos da história. Vamos desconstruir a ideia de ser pobre de espírito e entender de forma bem didática por que os pobres de espírito são chamados de bem-aventurados. Vamos juntos decodificar esse mistério. E aqui vem a grande pergunta. Por que a pobreza traz felicidade? É impossível não sentir uma certa dissonância cognitiva ao ouvir isso, né? Quer dizer, como é que a miséria ou a destituição total pode, logicamente, equivaler à forma mais elevada de alegria para qualquer pessoa? Na nossa lógica normal do dia a dia, a gente foge da pobreza a todo custo. A gente associa a pobreza à dor, à falta, ao sofrimento. Então, como é possível que ela traga felicidade? Essa é a grande charada que nós vamos resolver. Para decodificar isso passo a passo, a nossa jornada vai passar por 5 pontos bem diretos: o paradoxo da felicidade, o significado de bem-aventurado, as duas formas de pobreza, a confiança total e, para fechar, o reino dos céus. Ponto 1. O paradoxo da felicidade. Vamos entender essa lógica invertida. Sabe o que é realmente fascinante aqui? A natureza do texto original. Quando essas palavras foram ditas lá atrás, pela primeira vez em aramaico, elas não formavam uma profecia distante, não. Não era tipo, um dia, num futuro muito distante, as pessoas vão ser felizes. Nada disso. A expressão original era, na verdade, uma interjeição super enfática. Uma exclamação radiante de uma realidade que já existe, aqui e agora. É o equivalente a gritar, que incrível felicidade é a daquele que... Ou seja, estamos falando de uma alegria totalmente no presente. O que nos leva ao ponto 2. O significado de bem-aventurado. Vamos ver o que essa palavra esconde. E aí a gente esbarra numa palavra grega simplesmente belíssima, Macários. Na antiguidade, o pessoal usava essa palavra para descrever os deuses, ou até mesmo uma daquelas ilhas geográficas incrivelmente férteis, sabe? Que tem todos os recursos perfeitos ali mesmo, sem precisar importar absolutamente nada de fora. Essa definição mostra que Macários é uma alegria autossuficiente. Ela contém o segredo da sua própria irradiação. É um estado de espírito completamente blindado contra o mundo exterior. E isso ilustra de forma brilhante o contraste que a gente tem em mãos. De um lado tem a felicidade humana, que é frágil, que depende inteiramente das circunstâncias, seja dinheiro, sorte, saúde. A situação mudou, a felicidade evapora. Mas do outro lado tem essa alegria intocável, essa felicidade divina que é serena, autônoma. Uma alegria que simplesmente não pode ser roubada, manchada ou diminuída pelas tragédias e perdas do nosso mundo. É uma alegria que consegue brilhar firme, até mesmo no meio das lágrimas. Entrando no ponto 3, as duas formas de pobreza. Vamos ver como o grego tratava a miséria. Agora, prestem muita atenção nessa distinção conceitual, porque olha, aqui está o X da questão. No idioma grego, existiam duas formas principais de falar sobre pobreza. Pênis descrevia o trabalhador comum, aquela pessoa que não tem luxos, não tem dinheiro sobrando, mas que consegue se sustentar com o suor das próprias mãos. Só que, e aqui é que está o detalhe crucial, a palavra usada nesse nosso paradoxo espiritual não é essa. A palavra escolhida lá no original foi putochos. E putochos descreve a destituição absoluta. É a imagem daquela pessoa agachada, encolhida, um mendigo que não tem absolutamente nada e é totalmente incapaz de se sustentar sozinho. Então o paradoxo é direcionado especificamente a esse nível extremo de carência. Mas por que uma miséria extrema seria motivo de alegria? Vamos para o ponto 4, a confiança total. É aqui que a tradição hebraica entra na história. Bom, na tradição hebraica, as palavras para pobre, que são ani e ebion, passaram por 4 estágios evolutivos que são fascinantes. A coisa toda começou significando, num primeiro momento, apenas alguém sem recursos materiais. Aí evoluiu para o passo 2, alguém sem prestígio ou influência social. Como consequência disso, no passo 3, essa pessoa acabava sendo oprimida pelos mais poderosos. Mas é no passo 4 que acontece a grande virada, a mágica da coisa. O pobre passou a ser definido como aquele ser humano que, justamente por não ter recursos terrestres ou força própria, coloca toda a sua esperança e confiança unicamente em Deus. Ou seja, a falta de riqueza material se transformou num estado de total dependência espiritual. A conclusão disso é muito clara. Quando as coisas terrenas não significam nada, Deus significa tudo. Se a gente juntar o mendigo grego, o ptótios, com o dependente hebraico, o ani, a ficha cai. A gente percebe que ser pobre de espírito é, na verdade, reconhecer a própria falência espiritual. É ter a percepção absoluta de que nós não temos nenhum mérito moral, não temos força e nenhum recurso próprio para lidar com as dificuldades da vida ou com o divino.
Somos, no fim das contas, totalmente destituídos. E isso nos traz para o grande clímax da nossa decodificação de hoje. Feliz é aquele que tomou consciência de sua total destituição e colocou toda a sua confiança em Deus. Essa é a verdadeira matemática do espírito. Tá aí a resposta para o nosso paradoxo. A felicidade imperturbável não vem daquela independência orgulhosa, sabe? Ela vem da constatação exata de que nós somos mendigos espirituais. E é precisamente por não termos nada nas mãos que nos resta apenas a maravilhosa graça divina. O que nos leva ao nosso último ponto, o ponto 5, o reino dos céus, a grande recompensa. O reino dos céus é definido como uma sociedade onde a vontade divina é perfeitamente realizada. Mas pensem bem, quem é capaz de fazer essa vontade? Com certeza absoluta, não é aquela pessoa cheia de si, orgulhosa, que confia só nas próprias capacidades. É por isso que essa recompensa específica, o reino dos céus, combina tão impecavelmente com o estado de pobreza espiritual. Requer o reconhecimento de uma dependência absoluta para gerar uma obediência que nasce pura e simplesmente da confiança e não do medo. E é essa atitude que garante uma herança espiritual totalmente intocável. O cerne de toda essa questão é que a verdadeira obediência sempre vai se basear na confiança total. O reino prometido não é um troféu que a gente conquista por mérito humano, por algum esforço ético super rigoroso ou por conta de status religioso. Longe disso. Ele é entregue como um presente mesmo àqueles que, como mendigos, estendem as mãos vazias. É literalmente a graça divina preenchendo o grande vazio da nossa destituição humana. O que nos deixa com uma reflexão final bem profunda. Será que nós estamos prontos para reconhecer a nossa própria pobreza, para conseguir herdar essa alegria intocável? Fica muito claro que a verdadeira matemática do espírito inverte absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre sucesso. Para ter tudo, nós precisamos primeiro admitir que não temos nada. A ideia é que a nossa explicação visual de hoje tenha iluminado de forma bem didática o significado profundo por trás dessa felicidade paradoxal. Fica aqui o convite para abandonarmos de vez a ilusão da nossa autossuficiência. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa jornada passo a passo com a gente e continuem sempre questionando e aprendendo.